Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de dar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Olha só o que diz essa questão. Quando realizamos a neutralização total entre o hidróxido de titânio 2, que é o TiOH2, e o ácido fosfórico H3PO4, qual é o número de mols de água? Aí temos 1 mol, 2 mol, 3 mols, 5 mols ou 6 mols. É o seguinte, pessoal. Para você fazer essa questão, você simplesmente vai fazer a equação de neutralização, a equação química de neutralização entre essa base, hidróxido de titânio, e esse ácido, que é o ácido fosfórico. Então, eu vou colocar aqui o TiOH2, que é a nossa base, mais o ácido, que é o H3PO4, e eles vão estar formando como produto. Olha só o que vai acontecer. Quando você fizer a ionização do ácido, que é a separação dele aqui, e a dissociação da sua base, você vai perceber que você vai ter na base o titânio 2+, a própria nomenclatura dele já fala, né, que é o titânio 2+, e se você não percebesse isso, você ia notar por causa das hidroxilas, que são OH- e você tem duas hidroxilas OH-, né? Então é OH- e OH-. Se você observar no somatório, OH-1 e OH-1 são -2. Com mais 2 da carga que a gente tem aqui do nosso metal, do titânio, vai dar a carga 0, que é a carga que a gente tem aqui para o hidróxido de titânio. No caso da ionização do ácido, a gente vai ter o grupo fosfato, PO4 aqui, que ele tem uma carga -3. E tem 3 hidrogênios com carga mais 1, né? Hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. Quando você for juntar o seu cátion com o seu ânion para formar o sal, porque lembre-se, em uma reação de neutralização você tem uma base reagindo com um ácido, ou um ácido reagindo com uma base, tá? A ordem não importa, para formar sal mais água. Acho que esse meu risco aqui vai atrapalhar, né? Deixa eu tirar ele daqui. Vai formar sal mais água. Com relação ao sal que você vai criar, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar o seu cátion, que é o Ti2+, titânio 2+, mais a parte do seu ânion, né, que é o grupo fosfato 3-, e vai inverter. As cargas deles vão ser os índices dos outros, né? Como assim, professor? A carga que você tinha do seu ânion aqui, 3-, vai ser o índice do seu cátion. Então, o titânio ele vai aparecer 3 vezes dentro da molécula desse sal, vai ser titânio 3. O grupo PO4, esse grupo fosfato, vai aparecer 2 vezes. Então, você vai colocar PO4, só que como é o fósforo e o oxigênio 4 vezes, que vão aparecer 2 vezes, é um grupo, você vai colocar aqui entre parênteses 2, PO4, 2, mais e a quantidade de águas que você vai formar, tá? Aí aqui você vai notar o seguinte, que se você juntar OH- com esse H+, você forma uma molécula de água, você forma H2O. É H com H dá H2. E o O vai ficar aqui, H2O. Aí eu tenho aqui mais um H2O, só que está sobrando hidrogênio aqui, professor. Por que isso aqui está acontecendo? Porque obviamente que essa equação não está balanceada. Olhando no metal, o titânio não aparece 3 vezes. Só da gente trocar as cargas, a gente já percebeu isso. Então, você vai vir aqui na frente do titânio, vai colocar um 3. Só que esse 3, ele multiplica pela quantidade de titânio e multiplica pela quantidade de hidroxilas também. Tá? Então, a quantidade de hidroxilas não vai ser 2, vão ser 6. 3 vezes 2 são 6 hidroxilas que você vai ter que colocar aqui embaixo. OH-1, OH-1, você continua colocando. Eu só estou demonstrando dessa forma aqui para ficar mais claro na cabeça
nem todo mundo consegue fazer se eu for fazendo diretão. Então, para ficar mais claro na cabeça de todo mundo o que a gente tem, eu vou colocar dessa forma. Só que é óbvio que você não precisa fazer isso, você pode fazer só na equação química, tá? Depois eu vou acabar apagando isso daqui, que é o nosso rascunho, e aí você vai entender o que tem que ser feito. Aí aqui, ó, o PO4 ele aparece duas vezes, então esse grupo fosfato você vai multiplicar aqui, ó, por 2. Duas vezes PO4, né? Por isso que ele aparece aqui duas vezes no seu sal. Só que esse 2 também multiplica pelo hidrogênio, né? 2 vezes 3 tem que ser 6 hidrogênios. Então aqui embaixo não são 3 hidrogênios, são 6. Você vai colocar mais 3 aqui, ó. Somando os hidrogênios com os grupos hidroxilas, que são esses OH-, você vai ter a quantidade de águas que você vai ter ali na frente, tá? Então você pode colocar aqui, ó, mais H2O, 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 mas você já conseguiu perceber, né, que a quantidade de moléculas de água que você vai ter vão ser de 6 moléculas de H2O, não é? Então você vai colocar aqui na frente 6 de H2O. Vou colocar H2O, colocar os coeficientes estequiométricos todos da mesma cor. Vai ficar 6H2O e aqui 1TI3PO42. E é isso. Bom, a resposta da questão, obviamente, vai ser aqui a letra E, 6 mols de água, é o que a gente tem, tá bem aqui, né? E tudo isso que a gente fez aqui, ó, é rascunho, para você entender que, por exemplo, você não tem 3 vezes esses dois grupos hidroxilas? 3 vezes 2 são 6 grupos hidroxilas que você tem aqui embaixo. Você não tem 2 vezes 3 hidrogênios? Então você tem 6 hidrogênios aqui embaixo. E aí você tem que ver que a quantidade de átomos que você vai ter do lado dos reagentes e dos produtos, ela tem que estar igual. A equação química ela precisa estar balanceada. A gente vai conferir agora o balanceamento, só para vocês notarem como que tudo faz sentido quando você percebe que tem 6 moléculas de água. Mas dá para conferir? Dá para ver se está certo? Dá para ver se eu fiz alguma coisa errada? Dá para ver. E agora a gente vai fazer o balanceamento. Ele já está feito. Só que a gente vai conferir esse balanceamento também com um rascunho que eu vou colocar aqui embaixo, só que de uma forma um pouquinho diferente, tá? Que aí é o seguinte, olha só. Você tem quais elementos químicos aqui em cima? Você tem o titânio, você tem o oxigênio, você tem o hidrogênio e você tem o fósforo, não é? Isso aqui no lado dos reagentes e do lado dos produtos, depois da setinha também, né? Que é o lado dos produtos. Titânio, oxigênio, hidrogênio e fósforo. Você vai conferir se a quantidade deles está igual. 3 vezes 1, quando não tem nada na frente do elemento químico, é porque ele aparece uma única vez. 3 vezes 1 é igual a 3. Do lado dos produtos, 1 vezes 3 é igual a 3. Ótimo, está balanceado, está ok. Com relação ao grupo hidroxila, você vai separar. Vai olhar primeiro o hidrogênio e depois o oxigênio, tá? Ou primeiro o oxigênio, depois o hidrogênio, tanto faz. Eu tenho 2 oxigênios aqui dentro. E esse 3, na verdade, eu tenho esse OH repetindo 2 vezes. Então, eu vou ter 2 oxigênios. E esse 3 vai multiplicar pela quantidade de oxigênio que a gente tem também. Então, é como se você tivesse, olha só, esse grupo OH aparecendo 2 vezes. Então, é como se tivesse 2 oxigênios e 2 hidrogênios. Aí você pode ignorar esse 2 aqui. Só que você não pode deixar dessa forma que eu estou colocando aqui, tá? Só para você entender, 3 vezes 2 são 6 oxigênios que você tem aqui. Eu vou apagar isso daqui, porque você não pode mexer nesse índice, tá? Aí vai ficar assim, ó, 6 oxigênios aqui. Já pode pôr 6 aqui, professor? Não, porque tem mais aqui, ó. 2 vezes 4, que é a quantidade de oxigênios que a gente tem ali, são 8. 8 mais 6, né? 8 oxigênios que nós temos desse lado, mais os 6 que tinham aqui, a gente tem 14 oxigênios. Agora você vai olhar para os hidrogênios. No caso dos hidrogênios, a gente tem... não, vamos dar uma olhada no oxigênio lá do lado dos produtos, né? Já para ver se está balanceado ou não. A gente tem aqui, ó, 2 vezes 4, a gente tem 8 oxigênios. E mais aqui, mais 6 oxigênios, realmente a gente vai ter 14 oxigênios.
Então está balanceado. Hidrogênios a gente tem 3 vezes 2 são 6 hidrogênios, mais 3 vezes, ou mais 2 vezes 3, que são 6. No total a gente tem 12 hidrogênios. Do lado dos produtos também são 12, porque são 6 vezes 2, 12 hidrogênios. A única coisa que está faltando ver é o fósforo, que aqui aparece 2 vezes 1, 2 vezes, e aqui a gente tem 1 vezes 1 seria uma vez, só que eu tenho esse 2 aqui fora, né? Que aí dobra a quantidade dele. Então você pode notar, ó, 2 fósforos e 2 fósforos, que a equação ficou balanceada. Então realmente essa quantidade de moléculas de água está correta. Você obviamente poderia ter feito o balanceamento de cara já no início. Só que eu quis mostrar para vocês as cargas também, porque tem gente que prefere daquele modo, tá? Mas é isso, pessoal. O exercício em si, nada disso que a gente colocou aqui embaixo era obrigatório. Tudo isso aqui é rascunho para entender. Agora, o exercício em si, ele é só montar essa equação química e balancear ela. Está montada, está balanceada, você encontrou que o coeficiente estequiométrico da água é 6. Então, qual que é o número de mols de água? É o próprio coeficiente estequiométrico dele, 6 mols, tá? Então, nós terminamos por aqui a resolução dessa questão. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Espero que tenha compreendido o passo a passo da resolução desse exercício de química. Se gostou, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento do nosso canal. Um forte abraço, até a nossa próxima videoaula e tchau, tchau!